Diretoria, você nunca sabe o nível de preparo das pessoas que vão estar concorrendo com você pela vaga. Então faça a sua parte e chega na entrevista extremamente preparado. Fala, diretoria! Nos últimos dias, uma profissional me procurou e aí ela me disse que estava na última fase de um processo seletivo de uma grande empresa. E nessa última fase do processo, ela ia fazer uma entrevista com o gestor. E aí a premissa é que ela tinha 6 minutos para fazer uma autoapresentação. E aí com isso nós preparamos um pitch, um discurso, uma autoapresentação. E a ótima notícia, que foi uma entrevista perfeita. E entrevista perfeita, diretoria, é aquela que a pessoa passa no processo seletivo. E aí ela ficou muito feliz com isso. Diretoria, quando eu perguntei para ela quais foram os fatores que ela entendia que foram positivos, né? Aqueles fatores que fizeram essa profissional passar no processo, ela me contou 5 fatores e eu vou dividir esses fatores com você hoje. Vamos fazer uma espécie de modelagem. Então, por que eu estou falando modelagem? Porque se serviu para ela passar na entrevista, é bem capaz que possa servir para você também, diretoria. Então, vamos lá. O primeiro item que ela citou foi o seguinte. Primeiro item que foi essencial para ela ter passado na entrevista foi ter um diálogo maduro. Diretoria, troca a frase arrumei um emprego por conquistei um emprego. Troca a frase trabalhei lá por 2 anos por tive uma trajetória de 2 anos naquela empresa. No final é isso que eu tinha para falar. Troca por de uma forma objetiva, esse é o resumo da minha jornada profissional até o momento. Cara, você mudando algumas frases que são essenciais ali, você já passa a ter um diálogo um pouco mais maduro, um pouco mais profissional, diretoria. Você não precisa ser formal, sabe? Ser formal, mas os diálogos eles precisam ser maduros. O entrevistador do outro lado, ele precisa ver segurança nesse seu diálogo maduro, ele precisa ver maturidade. Diretoria, o segundo item que a profissional citou para nós como um elemento fundamental para ter passado na entrevista foi preparação. Ter definido os tópicos que ela ia abordar na entrevista, simulado um diálogo sozinha e depois treinado comigo, foi essencial para fazê-la chegar na entrevista mais bem preparada. Ela colocou em prática aquele mantra que eu sempre utilizo nesses casos. Treine, treine, treine. E quando você estiver cansado de treinar, treine novamente, diretoria. Diretoria, você nunca sabe o nível de preparo das pessoas que vão estar concorrendo com você pela vaga. Então faça a sua parte e chega na entrevista extremamente preparado. Isso faz com que o entrevistador veja você de uma forma diferenciada. Diretoria, o terceiro item que ela citou foi ter apresentado os resultados, experiências e aprendizados. Diretores, não adianta, mais do que falar sobre você, fale sobre os seus resultados, o quanto gerou de produtividade, diminuição de custos, aumento de receitas nos projetos que você participou nas empresas anteriores. Diretoria, esse é o coração da entrevista. Falar sobre suas experiências. Fala se você morou fora, se participou de algum projeto social. Isso também tem uma relevância incrível para quem contrata. Experiências, diretoria, as experiências elas ampliam a sua visão de mundo e com isso aumenta o seu repertório profissional, principalmente quando falamos de habilidades comportamentais. E as pessoas que contratam nas empresas, que fazem entrevistas, sabem muito bem disso, estão à procura disso. A quarta dica da nossa colega profissional, aquela que ela compartilhou conosco, diretoria, entra na entrevista inteiro, confiante e usando frases como se você fosse a escolha do entrevistador. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho a experiência X, olha só, que vai ser importante quando estivermos desenvolvendo juntos a atividade Y, porque, etc, etc, etc. Então você já fala, diretoria, como se você tivesse a certeza que vai trabalhar com aquele gerente do futuro. Então, ele vai te perguntar assim, você tem habilidade, por exemplo, você tem habilidade, qual habilidade você tem? Eu tenho habilidade de comunicação e vai ser essencial quando a gente estiver
quando nós estivermos em contato com o cliente no futuro. Por isso. Então você já fala como se já fosse um par de trabalho, como se você já estivesse dentro da empresa de diretoria. Isso é legítimo e traz uma credibilidade que você não tem noção. Diretoria, essa quinta dica é um extra. A nossa colega não citou, mas eu vou deixar aqui porque vale ouro. E a quinta dica é a seguinte: conheça os valores da empresa que você está participando do processo. Diretoria, você precisa fazer uma análise quais são os valores da empresa, quais são seus valores e se esses valores estão alinhados de forma prática. Então, por exemplo, se um dos valores da companhia é ser o melhor que você pode ser, cite exemplos de sua experiência profissional que utilizou esse valor na prática. Em algum momento da entrevista, cite um dos valores da empresa, mostre seu alinhamento, sentido de pertencimento e principalmente que você está preparado para ingressar na equipe, no time. Diretoria, vai no site da empresa e procura os valores da empresa. Diálogo maduro, preparação, apresentar resultados, experiências, entrar confiante usando diálogos como se já estivesse fazendo parte do time e conhecer os valores da empresa. Diretoria, 5 dicas práticas valiosas para você que está se preparando para realizar uma entrevista, diretoria. 5 dicas práticas valiosas. Mais uma vez, se precisar de mim, estou por aqui. Grande abraço, já deu certo. Até o próximo encontro.